Bom, pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar uma videoaula, tá? Uma videoaula, dessa vez a gente começa com orientação a objetos, tá? Que realmente é a proposta do Java, né? E de tantas outras linguagens de programação. Na aula passada a gente viu sobre as listas, né? Sobre a relist. É uma estrutura que a gente deve usar bastante, tá? E junto com o Arraylist, a gente implementou aqui um programinha para fazer uma lista de compras, né, em um supermercado. Percebam que até agora tudo que a gente usou foi uma classe, né, que a gente chamou de minha primeira classe, tá? E aí usou apenas um método, que foi o método main, tá? Que é o método executável, o método principal. Tudo que a gente escreveu de programa estava limitado, estava restrito à parte interna desse método main, tá? Então a gente percebe que quando o software é pequeno, fazer em um arquivo só o nosso programa, ele vai gerar uma certa comodidade. Entretanto, se a gente precisar fazer manutenções no futuro, a gente vai ver que fica um pouco mais difícil. Quando a gente faz tudo dentro do método main, a gente pode ter problemas, por exemplo, com incompatibilidade de variáveis, com variáveis repetidas, tá? A gente pode, de repente, tentar reaproveitar uma variável e ocorrer algum erro futuro, né? A gente acaba deixando um valor esquecido dentro dessa variável. Então tem N possibilidades que pode afetar aí o desempenho do teu programa, né? E pode prejudicar a organização, tá? Então o indicado é que a gente torne esse desenvolvimento de software mais modular, tá? Eu tenho módulos e esses módulos eles se encaixem, né, para formar o meu software, ok? Então aqui a gente vai, por enquanto, esquecer esse meu primeiro projeto, eu vou fechá-lo, venho aqui em Close Project, tá? E aí eu fecho o meu projeto, ok? E eu vou criar um outro projeto Java, New Java Project. E aí eu vou colocar o nome orientação a objetos, ok? Porque a gente vai começar agora a falar bastante sobre orientação a objetos. Vou criar um pacote, vou chamar de tudo, vou botar todas as minhas classes dentro, por enquanto, e vou criar uma classe, tá? Quero que essa classe seja executável, vou marcar aqui, vou chamar ela de teste. Ok. Então vejam só, a gente percebeu que a gente pode, dentro do método main, que é o principal, criar vários tipos de variáveis, tá? Por exemplo, um tipo string, né? Chamado de A. Mas o objetivo da orientação a objetos é que a gente possa criar os nossos próprios tipos e manipular esses tipos de maneira independente, tá? Assim, como assim, Tiago? Imagine que você vai fazer um sistema para uma escola, tá? E aí o principal componente, um dos principais componentes de uma escola é o aluno, obviamente. Então, o ideal é que você, quando vai fazer um sistema desse tipo, você tenha um objeto com o tipo aluno, tá? Por exemplo, o aluno não poderia ser um string. Por quê? Porque na string eu posso guardar no máximo o nome do aluno, tá? Mas se eu tiver um objeto do tipo aluno, eu posso fazer esse objeto guardar todos os dados e fazer todas as operações, ou a maioria das operações, relacionadas a um aluno. Isso facilita bastante, né, a organização do nosso sistema e nos dá a possibilidade de, no futuro, alterar esse sistema de uma maneira mais fácil. Tá? Então vamos partindo do princípio de que a gente vai criar um sistema para um aluno ou para uma escola, né? A gente vai criar uma classe que pode vir aqui, clicar com direito em New Class, tá? Ou então já diretamente aqui, e eu vou chamar essa classe minha de aluno,
ok? Não precisa marcar ela aqui como executável, porque essa classe aluno, ela não vai ser executável, tá? Então, vou finalizar. Ele criou aqui uma classe, né, vazia, para mim, não tem nada dentro. E aí eu vou começar a colocar os atributos do aluno, tá? Esses atributos do aluno são as variáveis que esse aluno ele vai ter, tá? E essas variáveis, obviamente, vão guardar os dados do aluno. Então, em uma classe aluno, eu teria que ter uma variável string, tá? Com o nome do aluno. Nome do aluno, ok? Posso ter também uma variável string com nome, no caso nome ou número da matrícula, depende do padrão que isso vai ter. O aluno ele também tem um registro de notas, né? Normalmente essa nota acontece por bimestre, né? Então a gente tem normalmente 4 bimestres. Então eu vou ter aqui um double, tá? Porque a nota ela pode ser uma nota decimal, né? Não necessariamente um inteiro, tá? Então eu tenho double, nota 1, double, nota 2, double, nota 3 e double, nota 4. Ok, então eu tenho um aluno e tenho diversas informações desse aluno, né, aqui dentro da classe. Se a gente voltar aqui para a classe teste, tá? Vocês vão ver que agora eu posso fazer uma variável do tipo aluno. Vejam só, aluno 1. Vou chamar essa variável new aluno. Certo? Então aqui a gente pode observar que a minha classe, a classe que eu fiz, aluno, ela se transformou, né, em um tipo. Então tem essa variável, e essa variável é de que tipo? Não é string, não é inteiro, tá? Ela é do tipo aluno. E aqui, quando eu tentar fazer alguma operação com essa variável, aluno 1, você vai observar que essa variável me dá acesso às variáveis que tem dentro de aluno, tá? Então eu poderia, por exemplo, fazer aluno 1.nome, receber o nome José, ok? Poderia fazer ainda aluno 1.nota 1, receber 8.50, ok? E assim eu poderia preencher todas as variáveis, né, que estão dentro da minha classe aluno, ok? A gente vai ver que esse tipo de acesso aqui diretamente à variável não é um indicado, né? A gente vai ver que daqui a pouco que a gente vai ter um método para encapsular isso aqui, ok? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que a gente consegue criar um tipo de variável chamada aluno e consegue manipular os valores, né? Colocar os valores dentro de aluno e fazer operações, né? Caso isso esteja estabelecido lá na classe, a gente consegue fazer operações com esse aluno, ok? Então vamos voltar lá para a classe aluno. Vou remover aqui, pronto. Dentro dessa classe aluno eu poderia ter métodos, tá? O que são os métodos? São funções, né, ações que eu posso fazer a partir da classe aluno. Então eu poderia, por exemplo, ter aqui a função, vou chamá-la de public, tá? Public significa que ela vai ser visível em qualquer lugar, tá? Que eu chamar essa função, ela vai ser visível. Public, certo? Vou dizer que ela vai retornar um double. E vou chamar esse método de vMédia anual. Abro e fecho parênteses e abro e fecho chaves, ok? Então, isso aqui que a gente acabou de criar é um método, tá?
Ele é público, significa que ele vai ser visível em qualquer lugar. Ele retorna um tipo double, tá? Por quê? Porque quando eu chamar aqui V média anual, ele vai me retornar essa média anual. E a média vai ser uma média dessas 4 notas. Então ela é um tipo double, assim como cada uma dessas aqui. Ok? E aí, se ela vai me retornar um tipo double, eu vou ter uma variável aqui double para guardar a média anual temporariamente, ok? Vou deixá-la com 0 e vou dizer que a minha média anual recebe, tá? Ela vai receber o que? A nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3, nota 4, tudo isso dividido por 4, ok? Então a gente consegue fazer dessa forma a média anual do aluno. E aí ele ainda está marcando vermelho aqui porque eu não coloquei o retorno. Eu tenho que colocar aqui esse método, já que eu disse que o método ia retornar um valor double, eu tenho que colocar o return. E aí o que é que eu vou retornar? O que está dentro da variável média anual, ok? Então eu tenho minha classe aluno, tenho todas as variáveis dentro de aluno, tá? E aqui eu construí um método dentro de aluno. O que é que esse método vai fazer? Vai calcular a média anual desse aluno de acordo com as notas que ele tem, tá? E vai retornar essa média anual, tá? Em um valor que é um double, certo? O Java ele tem um recurso muito interessante que foca principalmente na organização, que é o annotation, tá? O annotation ele é uma documentação que você gera em cada um dos métodos ou na classe, caso você prefira, né? Por exemplo, você pode colocar uma barra, 2 asteriscos e dar um enter. Ele vai gerar para você essa estrutura, tá? E nessa estrutura você pode descrever o que é que a classe ou o que é que o método faz, tá? Aqui eu vou descrever o que é que o método ver média anual faz, tá? Posso dizer que este método exibe a média anual do aluno baseado nas quatro notas, ok? Eu posso também descrever aqui o que ele vai retornar um tipo double com o valor da média anual. Beleza, então você já tem aqui, você já fica com uma descrição do que esse método faz. Eu poderia fazer isso aqui também em aluno, tá? A classe aluno contém todas as informações e operações de um aluno. Pronto, vamos lá. Marquei como público ver média anual. Então vamos voltar lá na classe teste. Vou chamar novamente aqui o aluno 1. Ponto. Perceba que agora, né, entre as operações que eu posso fazer com minha classe, além do acesso às variáveis, tá, que tem dentro da classe, eu tenho também o acesso ao meu método, ó, ver média média anual do aluno, tá? E perceba que aqui na lateral ele mostrou para mim, ó, justamente o que eu descrevi lá através do annotation. Este método exibe a média anual do aluno, baseado nas 4 notas, tá? E aí retorna um double com o valor da média anual, certo? Esta descrição aqui foi aquela descrição que eu fiz lá com a annotation em cima do método, tá? E aí vai ser bem útil, né? Principalmente quando a gente tem um software bem grande que outras pessoas elas têm que manter esse software, ok? Então eu posso, por exemplo, chamar aqui essa V média anual do aluno, tá? E ele vai me retornar a média anual do aluno.
Mas voltando aqui para aluno, eu queria que vocês percebessem aqui uma diferença, tá? Que a gente tem que fazer. Essa variável nome aqui, ela é chamada de variável global, assim como matrícula e as notas, ok? Por que ela é chamada de variável global? Porque ela está dentro da classe, mas não está dentro de nenhum método, ok? Ela é declarada dentro da classe. Essa variável aqui, média anual, ela é declarada dentro do método. Então, ela é chamada de variável local, tá? O escopo dela, ela funciona aqui dentro do método, ok? Se eu tivesse um outro método, o método não poderia usar esta variável, certo? Já as variáveis globais, eu posso usar ela dentro do método, tá? E de qualquer método. Eu posso ter 50 métodos, todos eles usando essas variáveis, tá? Globais, ok? Aqui tem um errinho, nota 4, né? Senão ia dar um bug lá no nosso programa. Diz as boas práticas, né, de programação que eu não posso, na verdade eu não devo acessar diretamente essas variáveis aqui, tá? Do jeito que eu estava fazendo lá quando mostrei para vocês. Por exemplo, não é recomendado fazer isso. Por que não é? Porque esse acesso direto às variáveis de uma determinada classe, elas podem fazer com que você insira valores indesejados, né? Às vezes você pode esquecer um determinado valor dentro da variável, tá? E isso aí pode impactar, né, o teu programa. Além do mais, isso aqui, toda vez que você faz esse tipo de situação, digamos que você faça essa situação de colocar um nome dentro da variável nome, sei lá, 10 vezes no teu programa, em diversas partes do código. Se você precisar alterar o método como esse nome entra dentro da variável, você ia ter que procurar as 10 vezes, as 10 partes do código, tá? E aí alterar uma por uma. Então, recomendado é que você encapsule. O que é encapsular? Tá? Voltando lá para a classe aluno, encapsular é você proteger essas variáveis. Primeira forma de proteger, né? O primeiro passo para proteger, você coloca o modificador private, tá? Quando você marca uma determinada variável como private, você só tem acesso dessa variável aqui dentro da classe, tá? Por exemplo, eu posso usar a variável nome aqui dentro, tá? Nome recebe T, tá? Isso aqui eu posso fazer. Mas quando eu marco ela como private, quando eu tento chamá-la aqui na classe teste, nome, veja que ele não aparece para mim, tá? Eu não consigo mais acessá-lo a partir de uma classe diferente, tá? Ó, ele vai mostrar aqui e o Eclipse vai te dizer que o campo aluno.nome não é visível. Por quê? Porque eu marquei ela aqui como privado. Se eu fizer marcar todas as outras como privado, não terei acesso direto a nenhuma delas, tá? Perceba quando eu digitar aqui aluno ele não me mostra mais nenhuma das variáveis, ok? E isso é o ideal. Por quê? Porque o acesso a essas variáveis ele deve ser feito através de um método, tá? É um método chamado get, tá? A gente tem método get e método set. Então, como é que é esse método get e esse método set? Eu digo que o método é público, que ele retorna um string, tá? E vou fazer aqui get nome, tá? E get nome vai me retornar this.nome. Pronto. Essa aqui sim é a maneira certa de acessar, né, de pegar o que está dentro da variável nome.
ok? Então aqui, quando eu vier para a minha classe de teste, eu chamo aluno get nome. E aí eu tenho acesso ao que está dentro da variável nome, tá? E como é que eu coloco um determinado valor dentro dessa variável? Através de outro método chamado de public, tá? Ele não precisa retornar nada, então void set nome, ok? Só que o set nome ele vai receber aqui um parâmetro, tá? Tudo que eu colocar dentro dos parênteses, eles são parâmetros, tá? Então ele vai receber aqui um string, tá? Que vai ser, eu posso repetir o nome aqui. Se você não quiser repetir o nome, pode simplesmente colocar n, tá? E aí ele vai pegar esse ponto nome recebe n. Pronto. Então eu tenho um método aqui que recupera o que está dentro da variável nome e tem um método aqui que coloca alguma coisa, né, dentro dessa variável nome, tá? Essa alguma coisa é passada através desse parâmetro n, certo? Então vamos tentar usar aqui esses métodos. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, criei uma variável do tipo aluno, tá? Vou colocar aqui dentro dessa variável aluno, eu vou setar, né, a gente chama de setar um nome para ele, Thiago Lynch, ok? Então quando eu fiz isso aqui, eu estou acessando lá o meu método setNome, tá? Para colocar a variável dentro, o valor dentro da variável, tá? E aqui eu posso simplesmente imprimir o que está dentro dessa variável, com aluno1.getNome, ok? E aí, se eu executar aqui, vocês vão ver que o resultado é Thiago Lynch, tá? Então, quando eu faço o set e o get, eu estou encapsulando, né, as minhas variáveis, tá, que estão dentro da classe. O ideal é que eu faça isso para todas elas. Aí você pode dizer, Thiago, mas se eu tiver 100 variáveis dessas, eu vou ter que fazer isso com cada uma delas? Aí, se você estivesse programando no bloco de notas, né, você ia ter bastante trabalho. Mas, felizmente, aqui no Eclipse, a gente consegue isso aqui, ó, source, tá? Gerar get e sets, tá? Aí ele já vai perguntar aqui para você marcar, vou marcar todos, porque eu quero gerar get e sets de todos, tá? E eu posso simplesmente clicar no OK. Pronto. Ele gerou para mim, de maneira automática, todos os sets e todos os gets, ok? E aí isso me poupou bastante trabalho, certo? Se você achar que tem muita informação na classe, tá? O Eclipse te permite ficar fazendo isso aqui, ó, minimizando os blocos de código, tá? E talvez, né, melhore um pouquinho a visibilidade, certo? Então eu separei aqui, minimizei todos esses gets e sets, tá? Vou fazer uma coisa melhor aqui, eu vou colocar todos eles para baixo, porque aí a gente vai trabalhar melhor nesse primeiro método aí, ok? Então, ó, variáveis, tá? Todas elas são variáveis globais, porque estão fora dos métodos, certo? Aqui eu tenho um método que eu criei, aqui também são métodos, tá? Mas esses métodos servem apenas para acesso, tá? Aqui para pegar o que está dentro da classe, e aqui para colocar coisa. Aliás, aqui para pegar o que está dentro da variável, aqui para colocar coisas dentro da variável, ok? Então, essa aqui é o meu modelo de classe aluno, tá? Então, isso aqui já seria um padrão, né, correto para a gente iniciar um programa, um sistema, tá? Então,
Então, vou preencher aqui a classe aluno por completo, né? Para a gente ter uma noção aqui de como é que faz. Então, aluno.setName, o nome, né? Não tem name. Aí, set matrícula, tá? Pode gerar uma matrícula, sei lá, pode ser numérica. Aluno1.set, aí eu tenho a nota 1, vamos dizer que o aluno tirou lá, sei lá, 9.5, tá? Vou copiar aqui para facilitar. 9.2, depois o aluno deu uma caída no rendimento, tirou 4,5. E aí depois o aluno tirou 5,5, tá? Aqui não é nota 1, nota 2, aqui é a nota 3 e aqui é a nota 4. Ok? Então, eu preenchi por completo, né, um aluno, tá? Eu tenho a variável do tipo aluno e aí eu tenho todos esses atributos que eu coloco para o aluno, ok? E imagino que no teu sistema, em algum momento, você vai precisar dar a média anual desse aluno, né? Então, a média anual desse aluno, ela vai ser calculada com a soma, né, das notas de todos os bimestres divididos por 4. Só que a gente já fez isso aqui, ó, tá? Então, quando eu acesso esse método, ver média anual, ele já vai me retornar a média anual do aluno. Então, eu vou exibir aqui, tá? System.out.println, vou colocar aluno1, que é o nome da minha variável, tá? Vou colocar o nome do aluno, fulano de tal, tá? Vou abrir um parêntese aqui, fechar um parêntese aqui, vou chamar de novo a variável aluno1.getMatrícula, tá? Pronto, então o que é que ele vai exibir até agora? O nome do aluno, certo? Entre parênteses vai exibir a matrícula. Vou quebrar uma linha aqui, vou botar a média anual, 2 pontos, tá? E aí vou concatenar isso com aluno1.ver média anual, ok? Então, o meu programa vai fazer o seguinte, ele vai exibir o nome do aluno, a matrícula entre parênteses, vai quebrar uma linha, vai botar média anual e vai mostrar aqui, imprimir a média anual desse aluno, baseado nos valores que eu passei, né, para dentro da minha classe aluno, ok? Vamos executar, vamos ver o que é que ela vai nos mostrar. Veja só, Thiago Lins, tá? O nome do aluno, a matrícula aqui entre parênteses, tá? E a média anual calculada aqui, ok? Eu poderia fazer um método aqui para exibir as notas semestrais do aluno, tá? Então, como é que eu faria esse método? Eu colocaria aqui public, tá? A média, se é uma média, né, entre dois doubles, ele tem que retornar um double, tá? Então, double, aí V, média semestral, ok? Perceba que quando eu digo ver média semestral, eu tenho que escolher ver se é do primeiro semestre ou do segundo semestre. Então, eu vou passar aqui um parâmetro, um inteiro, com o valor, né, um valor numérico para determinar se ele quer a média do primeiro semestre ou do segundo semestre. Vou botar assim, qual semestre? Ok? E aí, se qual semestre for igual a 1, eu vou retornar a nota 1, deixa eu aumentar a tela aqui, vou retornar a nota 1 mais nota 2, isso dividido por 2, tá? E aí esse é o meu cálculo, né, da média do primeiro semestre, ok?
Perceba que quando eu faço isso aqui, ó, retorno essa operação, eu não preciso armazenar primeiro ele em uma variável para depois retornar. Eu posso simplesmente já retornar o resultado da minha operação matemática, ok? Que aí já é um tipo double. Se você não colocar aqui em qual semestre, semestre 1, então, se não, né? Se qual semestre for igual a 2, então retorne essa mesma operação matemática aqui, só que com as notas 3 e 4, tá? Também dividido por 2, certo? Ele ainda está reclamando porque nessas condições que a gente colocou aqui, ele pode retornar essa ou pode não retornar nenhum, tá? Só que a gente não tem essa opção de não retornar nada, a gente não pode tê-la, tá? Então aqui eu vou retornar 0, certo? Se ele não cair nessa condição e não cair nessa condição, ele vai retornar 0, ok? Se eu tivesse colocado aqui só o senão, tá? Sem o if, eu não precisaria disso. Por quê? Porque ou ele retorna isso, ou ele retorna isso. É obrigado, tá? Mas como eu tinha um outro if, deixa eu desfazer, como eu tenho um outro if aqui, eu sou obrigado a colocar esse retorno de 0. Porque se ele não fizer essa, e se ele não fizer essa, ele tem que retornar alguma coisa, que no caso é essa, ok? Lembrando que sempre que ele retorna, por exemplo, quando você acessa esse método VMédia semestral, se eu colocar o valor aqui dentro dessa variável 1, ele vai entrar nessa condição e ele retorna esse valor. Nesse retorno, ele já encerra a atividade do método, tá? Ele não vai mais fazer esses outros testes aqui para baixo, ok? Da mesma forma que se isso aqui não for verdade, e isso aqui for verdade, ele retorna isso aqui e não executa esse restante, ok? Então, retorno, toda vez que ele chega no retorno, é o fim, né, de execução do método, certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, vamos lá, vamos voltar para teste. Então, aqui em teste eu tenho essas informações de média anual, né? Vou complementar aqui, vou colocar em outro system aqui, só para não ficar muito difícil de perceber. Vou colocar aqui semestre 1, nota, não, média do semestre 1. Eu já tenho como pegar isso aqui, porque a gente acabou de fazer um método para executar isso, tá? Como era o nome do método, VMédia anual, VMédia semestral, isso aí. E aí eu indico aqui qual é o semestre, tá? Aqui é o semestre 1, vou colocar o número 1, tá? Foi o que a gente determinou lá dentro do método. Vou fazer uma quebra de linha, tá? E vou colocar aqui tá errado, média. E vou colocar aqui de novo, só que média do semestre 2, tá? E aí a média do meu semestre 2 vai ser aluno 1 ponto ver média semestral, só que aqui é o número 2, porque eu quero a média do semestre 2, ok? Vou só separar essas linhas aqui, tá? Lembrando que você pode a qualquer momento fazer essa operação aqui, que é do formato, ele vai tentar ajustar o teu código aí da melhor forma possível. Nem sempre isso vai te agradar, tá? Mas é uma opção que a gente tem, ok? Então, feito isso, a gente vai executar aqui para ver o que ele vai me mostrar, tá? Então, ele mostrou aqui o que eu fiz, né? O nome do aluno, a matrícula, a média anual dele,
a média do primeiro semestre, tá, o semestre 1, e a média do semestre 2, ok? Então aqui, ó, você pode ver que nesse meu programa eu já tenho duas classes, né? Tenho a classe aluno, tá? E tenho a classe teste, que é a minha classe executável. A gente vai ver que essas classes, elas em um determinado sistema, essas classes podem ser bem numerosas, tá? E é importante a gente manter a organização e, na medida do possível, manter sempre a documentação, tá? Que é justamente aquela anotação, né, que a gente fez aqui na classe média anual. Então, quando você coloca o mouse em cima do método, ele já exibe para você o que é que um determinado método faz, tá? Porque nem sempre o nome do método é tão claro em relação ao que ele faz, certo? Então, por enquanto, né, por hoje é isso, né?